Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Vamos à oração e em seguida o texto, as duas testemunhas. Grande, eterno e soberano Deus, mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos de todo o nosso coração, para juntos aqui com os nossos irmãos internautas, os inscritos do nosso canal, orarmos juntos pelas nações da terra, clamarmos por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam, Senhor, do socorro do céu. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Socorre, ó Deus, aquele que chora, aquele que neste instante está sofrendo privação de pão, aquele que não tem onde inclinar sua cabeça, aqueles que estão marginalizados na vida. Ah, Senhor, quantos passam fome na terra, quantos estão discriminados na terra, a fome, a peste, os terremotos, as guerras que ceifam vidas, porque o homem se distancia de Deus. Santíssimo, eu te apresento a família, cada pessoa, seus filhos, pais, sejam abençoados. Este lar, meu Deus, que está enfrentando uma batalha espiritual, que tu possas entrar e colocar suas mãos para repreender o mal, repreender as obras das trevas e conceder vitória aos que clamam, aos que imploram pelo teu nome. Deus Todo-Poderoso, eu te apresento aqueles que com sinceridade, com honestidade, com santidade fazem a tua obra, os pastores, os missionários, os homens e mulheres de Deus que ensinam, que pregam a tua palavra, que propagam as boas novas de salvação. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós clamamos por este nome que está acima de todos os nomes. Te apresento os jovens, as crianças, os pais, a nação brasileira. Enxugue as lágrimas do que chora. Eu te apresento os hospitais, os manicômios, os presídios, a obra missionária em todas as nações da terra. Que a bênção de Deus os alcance, em nome de Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nós neste momento queremos que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, deixe o seu like. Vamos à mensagem de hoje, as duas testemunhas do Apocalipse. A visão das duas testemunhas encerra o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta de Apocalipse 10, verso 7 e Apocalipse 11, verso 14. E o apóstolo João recebe uma vara para medir o templo em Jerusalém. E em seguida ele ouve um anúncio de que duas testemunhas com poder sobrenatural revelariam a mensagem final para a última geração, especialmente aos judeus. Mas eles são mortos pela besta e ressuscitam após 3 dias e meio, quando acontece um terremoto que destrói a 10ª parte de Jerusalém e mata 7.000 pessoas. Estas duas testemunhas ouvem uma voz chamando do céu e sobem entre as nuvens. E após a visão das duas testemunhas, vem a visão da 7ª trombeta com o anúncio sobre a volta de Jesus Cristo. Existem interpretações das duas testemunhas do Apocalipse. Há interpretações preterista, mártires e profetas durante a história de Israel e da igreja. Existe a interpretação futurista, 2 profetas que surgirão no fim da grande tribulação. A idealista, testemunho de fé durante as duas alianças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a contínua esperança para a igreja em todos os tempos.
Basicamente, existem 4 linhas de interpretação sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram o santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, para que 42 meses pisarão na cidade santa. Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Então as duas testemunhas, né? João disse que recebem uma vara, a ordem de medir o tempo. Então o apóstolo João tem a mesma experiência de medir o tempo como fez o profeta Ezequiel no capítulo 40 e 43, de forma profética, porque Nabucodonosor havia destruído a cidade e o templo e levado o povo cativo para a Babilônia. No tempo de João, quando escreveu o Apocalipse, por volta do ano 95 depois de Cristo, Jerusalém e o templo tinham sido destruídos no ano 70. E então esta mensagem tem o propósito de levar esperança para os primeiros leitores. A medição do templo também pode ser entendida como parte da profecia sobre a reconstrução do templo em Jerusalém nos tempos finais, antes da volta de Jesus, que servirá também para o anticristo, em Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4. O projeto de construção do novo templo de Jerusalém no Monte Sião, paralelo à mesquita de Omar, também chamado de Dumo da Rocha, onde foi o primeiro templo construído por Salomão. Isso, quando o texto diz que o templo seria medido, seria um símbolo para a sua reconstrução, quando o ato exterior não deveria ser medido, porque o seu número será incontável, porque era aberto para os estrangeiros adorarem no templo, Ezequiel 42, Ezequiel 44. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, em Lucas 21:24, se referindo ao tempo em que a cidade seria tomada por outros povos por séculos. Então, 2 mártires: darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, verso 3. A palavra testemunha no original do grego é igual ao mártir. E por isso estes 2 homens são chamados de testemunhas. Para uma decisão em um julgamento, era necessário ao menos o testemunho de 2 pessoas, Deuteronômio 17:6. Isso revela que antes do julgamento final de Deus, ele enviará estas 2 testemunhas, retomando o ministério profético, anunciando a palavra de Deus, vestidas de saco, como símbolo de humilhação por causa do pecado humano, Salmo 30, verso 11. E lembro os profetas do Antigo Testamento, usando a linguagem profética para pregar aos judeus. 42 meses igual a 1260 dias, ou 3 anos e meio. Então o período citado de 42 meses confere exatamente com os 1260 dias, e também com 3 anos e meio anunciados pelo profeta Daniel, se referindo ao período da grande tribulação de Daniel capítulo 9, verso 27, Apocalipse 12, verso 14, confirmados por Jesus em Mateus 24:15, dizendo que seria um tempo abreviado, de Mateus 24:22. Poder e obras. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas 2 testemunhas sai fogo e devora o inimigo. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Apocalipse 11, verso 4 e verso 6. As 2 testemunhas são chamadas de 2 oliveiras. Os 2 candelabros como símbolo de fruto e luz, lembrando da profecia sobre a reconstrução do templo após a sua primeira destruição, quando o sacerdote Josué e o governador Zorobabel foram chamados de 2 oliveiras perto do candelabro. A oliveira produz o azeite para acender o candelabro. O poder das palavras dessas 2 testemunhas é representada pelo fogo, Jeremias 5, verso 14. Se
sinais realizados por essas duas testemunhas são semelhantes a de Moisés e Elias, mas isso não significa que sejam literalmente essas pessoas. Seria difícil fazer uma ligação entre o momento da transfiguração de Jesus, quando Moisés e Elias apareceram lá em Mateus 17, 3 e 4, com esta profecia das duas testemunhas. Jesus disse que a profecia sobre a vinda de Elias, Zacarias capítulo 4, verso 5, se cumpriu através do ministério de João Batista, Mateus 17, 11 ao 13. E o testemunho e morte? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as duas testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Apocalipse 11, do verso 7 ao verso 10. Agora, a ressurreição. Mas depois de 3 dias e meio, entrou nelas o Espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram a voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: suba cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram. Apocalipse 11, verso 11 e verso 12. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, havia a tradição de que uma pessoa só deveria ser declarada definitivamente morta após 3 dias. E por isso Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro e 3 dias para ser ressuscitado. O mesmo sopro de vida enviado por Deus que gerou o ser humano, de Gênesis 2,7, agora entra novamente nas duas testemunhas para reviverem, na forma que Jesus subiu ao céu numa nuvem. Atos 1:9. E as suas duas testemunhas ouviram uma voz clamando e foram levadas à nuvem. E na transfiguração de Jesus, quando apareceram Moisés e Elias. E uma vez também veio uma nuvem que os encobriu e desapareceram. Mateus 17:5. E as pessoas contemplarão este fato sobrenatural como o testemunho do poder de Deus. Aí vem um grande terremoto. Verso 13. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E neste terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Apocalipse 11, verso 13. Um grande terremoto agitará a terra quando as duas testemunhas foram arrebatadas aos céus, atingindo 1/10 da cidade santa e matando 7.000 pessoas. E depois deste terremoto, as pessoas serão despertadas para reconhecerem a glória de Deus. Tudo isso tem o propósito de mostrar o poder de Deus nos céus e na terra. Mateus 28:18. Assim como houve um terremoto quando Jesus morreu e 4 quando ressuscitou, também será no momento em que as duas testemunhas subirem ao céu. Este é o fim do segundo ai e 6ª trombeta. Passou o segundo ai, e eis que sem demora o terceiro ai vem aí. Apocalipse 11, verso 14. A visão das duas testemunhas encerra a 6ª trombeta e o segundo ai, passando para a conclusão das trombetas. Este foi um dos intervalos entre as principais visões do Apocalipse. O parêntese para apresentar o terceiro ai parece um aviso de sua gravidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra e com esta parte do Apocalipse. Graça e paz da parte do Senhor Deus.